Afinal, o que é woke? Inicialmente, woke, por volta dos anos 1960, foi utilizado para descrever alguém que estava acordado para as injustiças sociais, incluindo o racismo, entre tudo aquilo que pode ser empacotado aqui, encaixado nesta categoria de injustiças sociais. Então estas pessoas estavam acordados para isto e, obviamente, alertavam para estas questões. Contudo, hoje, quando se ouve a palavra woke, é na mesma mão tido este significado? Não, na minha opinião não. Eu pelo menos já usei este termo woke e não foi com esse intuito de positivo, pelo menos, que nós podemos associar a priori a alguém que está acordado para as injustiças sociais e racismo. Quando vejo este termo hoje em dia, normalmente associo a pessoas que querem impor uma visão do mundo aos outros, não respeitando a vigente atual dessas mesmas pessoas, ou até da nossa cultura, por mais que possa ser interpretada de uma certa narrativa como muito defeituosa, vamos dizer assim, a nível de igualdades sociais e indiscriminação. Sermos indiscriminados. Não sermos discriminados. É isso, no fundo é isso. Porque por vezes o que vemos hoje é uma emoção tal enquanto se procura defender os supostos direitos de igualdade social, que muitas das vezes o que acontece é uma fricção gigante e argumentos que são tudo menos argumentos e ações que são tudo menos humanistas, na minha opinião. Por exemplo, eu tive uma professora na minha universidade que eu, por uma questão de pragmatismo e simplicidade, categorizei como woke. E o woke a mim nada mais era do que alguém que colocando questões a ela que lhe eram desconfortáveis, porque por algum motivo ela considerava desconfortável, por exemplo. Então ela reagia de uma forma emocionalmente exagerada a algumas questões. E então o discurso não era nada, bem, não é nada positivo. Ficava muito desconfortável, inclusive, uma vez, exaltado emocionalmente, disse que ia fingir que não tinha feito aquela pergunta. Hum, e são pessoas que mostram-se facilmente ofendidas com estas reações emocionais exageradas quando há esta percepção de desconforto perante algumas perguntas ou coisas que são partilhadas que são interpretadas por estas mesmas pessoas como racismo ou discriminação social ou alguma coisa como um discurso que supostamente contribui para a desigualdade social. Isto aqui, no sentido contemporâneo, é que eu considero woke. São pessoas acordadas para as desigualdades sociais, sim, mas isso não é suficiente. De boas intenções está o inferno cheio. E essa experiência para mim foi bastante má, porque no caso havia uma espécie de caça à palavra, no sentido de passar para nós a mensagem de que certas expressões não devem ser utilizadas, como até dar com pau, tem as costas largas, dizer o eles e elas e enfim, a imaginação nunca mais acaba daquilo que nós podemos querer utilizar para sermos mais inclusivos, por exemplo. E criou-se um ambiente, pelo menos para mim, de extremo desconforto, visto que eu tinha muitos dos hábitos de expressões linguísticas devido ao sítio onde fui criado, que eram completamente incompatíveis com a realidade da pessoa que está à minha frente. Por isso, para mim, isso para mim é que é o woke. É alguém que vê as desigualdades sociais na narrativa dela. A realidade é toda relativa, no sentido de se isto contribui ou não, na minha perspectiva. E, e então criava-se este desconforto gigante que eu não sabia de o que é que havia de. O que é que havia de dizer que ia ser considerado racista ou machista ou contribuidor para as desigualdades, num ambiente onde quem iria dizer isso iria sentir-se claramente muito desconfortável. Muito desconfortável mesmo. Atuando de uma forma mais irracional, não tendo compaixão por estas pessoas que usam estas expressões e que estas supostamente querem ajudar estas a mudar para as expressões mais atualizadas e renovadas. E é um erro que estas pessoas caem, porque não respeitam estas e colocam-se num sítio de autoridade moral perante estas, na minha perspectiva, muitas das vezes, usando a emoção e o argumento racional puro e duro para querer
para querer elevar estas a um novo paradigma de mudança de expressões, de palavras, que é o que eu estou aqui a referenciar, não necessariamente, não a comportamentos, só expressões. O que é péssimo, na minha opinião, porque as pessoas são tudo menos razão, são emoção principalmente, e no meu caso, por exemplo, nem as questões, nem os argumentos eram respondidos. Mas isto que eu vejo muitas das vezes é o apontar do dedo de como é que as expressões que o outro utiliza ou que o outro diz como é que contribui para algum mal na sociedade. E só vai criar fricção, porque não é algo verdadeiramente compassivo pelo outro que o ajuda a compreender o porquê de uma forma compassiva e sem julgamento. A minha perspectiva é esta, daquilo que é woke, que é aquilo que foi considerado woke e que é woke hoje em dia. Não basta ser woke, é preciso woke com compaixão mesmo, porque nós queremos ajudar a transitar por um mundo mais convergente com o nosso, para usar expressões que supostamente trazem menos e discriminação social, incluindo piadas em todo tipo de contextos. Por isso, para mim, é isto que é woke. Hoje em dia e antigamente. Hoje, até o sentido das palavras muda ao longo do tempo e hoje eu não olho como algo positivo devido a esta falta de compaixão por quem estas pessoas procuram incentivar a mudar a linguagem. É sempre uma forma provocadora, não gosto nada disso. Por isso é isso. Devemos era ser seres humanos, que olhamos para o outro como um ser humano, procurando todos evoluirmos, bem, sem nos considerarmos alguém dono da verdade ou vigente da verdade. Acho que isso é mesmo muito, muito mau. E eu vivi e senti isso na universidade bastantes vezes. Mesmo terrível. Para mim é isso que é o woke hoje em dia. Um abraço.